Eu sou São Paulino e que noite, hein? Eliminados da Copa do Brasil pelo Juventude Série B, a melhor defesa da Série B. E a gente. Eu não tenho nem o que falar, só vou. De verdade, só mostra o nível do São Paulo atual com o ex-técnico Roger Machado aí. Muitos da imprensa vieram falar que São Paulino é racista por não querer Roger Machado, que o São Paulino deveria apoiar, e dono de torcida organizada mandando gritar nome de técnico e não sei o que. Aí, ó, a merda. Aí a merda. O jogo começa, Juventude com completo domínio no São Paulo, no jogo, conseguindo atacar, São Paulo não conseguia finalizar. Os caras cabeceavam, chutavam de fora da área, tinha uma avenida ali no meio de campo aberta. E aí, Luciano se machuca, o que eu coloco também na conta da comissão técnica, porque desde que o Crespo saiu já são 20 lesões. 20 lesões, com preparador físico de 75 anos, que a comissão do Roger tem. O cara é conhecido por machucar jogador, então com esse elenco de vidro do São Paulo era óbvio que isso ia acontecer. Aí falam, mas os jogadores do São Paulo não estão conseguindo correr, não estão conseguindo dar isso, aquilo, culpa dos jogadores. Será? O que será que está acontecendo nessa preparação física? Porque com o Crespo, os caras estavam correndo, a intensidade estava alta, a marcação individual, que é mais intensa ainda do que essa marcação que o Roger adota, e o time conseguia correr, mas tudo bem. Aí o Luciano machuca, Ferreirinha entra, com 40 segundos ele consegue essa proeza aqui, ó. Deixa eu voltar mais um pouquinho. 30 segundos depois, olha lá. Aí eu escuto o pessoal da arbitragem falar: não, que o árbitro foi muito criterioso, muito rigoroso. Parece muito rigoroso. Essa Olha o batida movimento do Ferreirinha. atrás da cabeça do Rodrigo Ele San. faz assim, Pro ó. árbitro, agressão, cartão vermelho direto. Aqui, Do ó. San, Olha esse atrás da ângulo. Olha isso aqui. batida. Segundos Ó. depois, olha lá. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele agrediu. E coincidentemente ou não, era o zagueiro que tava arrumando treta com o Caleri. Que o Caleri deu um tapa na boca dele, depois ele deu um tapa na boca do Caleri. Aí foi, e esse soco aí por trás, no mesmo zagueiro, o juiz pensou logo. Tentou agredir, fingir que não é agressão, e expulsou. Pra depois o Caleri vir e dar a entrevista coletiva aí que a gente vai Essa escutar agora. eliminação, no momento em que o São Paulo tem 5 jogos sem vitórias, um momento de pressão em cima do técnico Roger Machado, como explicar para o torcedor Nesse uma momento eu eliminação não sabia como que essa, depois de ter a vantagem em casa? Não o tenho, não técnico tenho já ni estava desculpa. demitido. Acho que somos máximos culpables. Não posso nem falar nem perdão. Somos máximos culpables e tem que se fazer responsável. Eu me faço responsável por minha parte, mas só peço desculpa ao torcedor que vinha aqui, mas hoje no campo não tem desculpa. Só aplaudir a gente que vinha hoje e foi uma merda, é a verdade. A gente não brigou por a segunda jogada, a gente fez merda fazendo uma expulsão, a gente fez merda lá, perdendo muito gol, ele perdeu pênalti. Não tem desculpa, não tem desculpa. Merecemos ser cobrados e vamos ser cobrados. Num momento como esse, como olhar para a sequência da temporada do São Paulo? Essa camisa requer sempre olhar para frente, então sábado temos outro compromisso, mas hoje a gente merece ser cobrado mesmo. É isso, tudo foi uma merda, eles foram umas merdas e realmente esse aqui é o maior culpado dessa situação. Roger Machado eliminado e aí aparece Rafinha e Rui Costa para dar a entrevista. Gente, desculpa eu não estar tão enérgico aqui, tão cada um lida com as frustrações de uma forma, né? E eu não sou o cara que vou ficar aqui xingando, ficando. Eu só tô frustrado. Enfim. Vamos ver o que o Rui Costa aí falou. A troca do técnico Hernan Crespo, que era um técnico líder do campeonato, querido pela torcida, e hoje você vem ao microfone falar que a decisão não foi unicamente sua. Você não acha que cabe uma meia-culpa, uma explicação ao torcedor do que foi feito? Porque o Crespo era uma figura querida pelo torcedor, que foi trocada de repente, com uma explicação que não convenceu a maior parte da torcida. Hoje você não sente que você é responsável por essa mudança diretamente? Não, eu sou responsável por várias coisas no Departamento de Futebol de São Paulo e também fui responsável quando nós conquistamos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá vivendo da porra de um título paulista, de a porra de um título da Copa do Brasil que endividou a gente só tá nessa merda por causa da incoerência
financeira que vocês fizeram pra conseguir a porra de um título. Caralho. Na gestão aí que o finado corrupto ex-presidente aí fez 500 milhas de dívida. E você era o responsável por essa merda. E ele vem falar que ele é responsável pelos títulos realmente. E pelo déficit. Ai, cara, déficit financeiro. Pela saída do Crespo. Responsável sim. Não adianta vir aqui falar que não foi responsável, porque foi sim. O cara era literalmente o primeiro do Campeonato Brasileiro, melhor meio de campo até o momento do Brasil naquele momento. Chegou o Roger Machado, primeira merda que ele faz, desmonta todo o sistema tático. Qual o nexo? A gente não tem jogador pra jogar de ponta igual o Roger Gustavo. Trouxe o Arthur, beleza, mas só o Arthur. Ferreirinha é um asno. Desculpa, Ferreirinha, te chamar de asno. Mas você não conseguiu nem fazer o Neto usar tanguinha. Fazer 12, 13 gols, 15, sei lá quantos gols na temporada. Tendo 8, 10, não conseguiu fazer. Só, mano, meu Deus, qual o nexo? Qual o sentido? Qual o sentido? O torcedor, olhava pra aquilo e falava, deu merda. E aí chegava, porra, desculpa o palavrão, mas chegava aí comentarista de TV aberta que ganha muito dinheiro pra falar e falava que a gente era racista. Porque queria esse técnico que não conseguiu dar o padrão tático, não conseguiu fazer nada. Ganhou do Cruzeiro, o único mérito que ele tem do trabalho. Ganhou do Cruzeiro, que tava se remontando naquele momento, mas ganhou. Fora isso, só merda. Só merda. E o jogo contra o Cruzeiro foi amassado também, no Morumbi. Ai, vamos ver. Puta merda, velho. Puta merda. E nunca, agora vai trazer de o forma Dorival, alguma, né? Certeza. me isentarei dessa responsabilidade. Né? Por isso que estou aqui hoje, Não se isenta da comunicando ao nosso torcedor responsabilidade, por né? respeito a ele. Tá. A mudança do treinador que tu mencionas, né, o Crespo, ela foi tomada em conjunto porque tinha que ser tomada. Talvez, quando tu diz que não houve explicação mais detalhada, é uma questão ética. Não cabe, eu já disse isso várias vezes, talvez, do ponto de vista de preservação pessoal e profissional, eu pudesse ter dado alguns detalhes da demissão do Crespo, até o próprio Rafinha, que conviveu comigo na avaliação do momento de saída do Crespo. Mas eu não farei isso, mesmo diante da tua pergunta, que é muito inteligente e pertinente. E talvez, por motivos distintos, chegou o momento de também fazer... Sabe por que o Crespo saiu fora? Porque falaram que o Crespo tava pegando leve demais nos treinos, porque o time... Gente, existe uma coisa que talvez esse diretor de futebol não saiba, mas controle de carga é necessário, porque é insano a quantidade de jogos que existe no Brasil. Precisa de controle de carga. Ou seja, se o Crespo dá um treino extremamente pesado, o time chega pesado em campo. Ou seja, às vezes é melhor dar um treino mais de boa para o time conseguir aplicar toda a intensidade dentro de campo. E o Crespo pedia a marcação individual. Mais desgastante ainda, ou seja, ia conviver com lesões. Aí pega o Roger Machado, carniceiro, que treina forte pra caralho, aparentemente. Pega um preparador físico carniceiro, chega em campo pesado, não consegue correr. Não consegue correr. Vocês conseguiram ver o São Paulo? São Paulo não marcava o Juventude, deixava eles saírem com a bola. O Juventude! Aí foi uma marcação, pressão, o outro me dá um soco na nuca do zagueiro. E ele não tem culpa. Porque o Rafinha viu no dia a dia como era o Crespo. O Crespo não deitava para empresário. Empresário de Lucas, empresário de Ferreirinha, falava assim, criticava no Twitter aí o Crespo. Ironicamente, o Lucas não consegue jogar pelo São Paulo e o Ferreirinha é um desastre pelo São Paulo. Desde que chegou, foi lampejos de bons momentos. Uau, o Crespo estava errado, hein? Realmente o Crespo estava errado de usar pouco esses atletas. Realmente, né? O Crespo estava totalmente errado. Nossa. Essa mudança agora, né? Então, eu não me isento de responsabilidade, eu simplesmente divido ela com as pessoas que estão comigo aqui hoje. E o Rafinha fez questão de estar ao meu lado. Não fui eu que pedi que ele estivesse aqui, ele fez questão de estar ao meu lado. Como presidente, como conversamos com o presidente para que eu pudesse estar aqui comunicando isso.
Então, o momento... Segundo Zanqueta, Alexandre Zanqueta, blog do São Paulo, um dos blogs mais antigos aí de cobertura sobre um time do futebol do futebol brasileiro. Deu a notícia exclusiva. Não foi o Rui Costa. O Rui Costa pediu pro Macis pra não demitir o Roger. Mas o Macis falou, vai demitir sim. E ele tá obrigado. Ele tá sendo obrigado a comunicar a demissão. Ele foi obrigado a demitir o Roger, porque ele pediu mais uma chance pro Macis. E o Macis não deu. Falou, não, pode mandar embora, isso é uma ordem. E esse mesmo Rui Costa deveria ser mandado embora, tá? Vai ter uma reunião hoje, segundo o blog do São Paulo, para alinhamento com o Rui Costa. E eu espero que ele seja demitido. Porque o correto seria Rui Costa e também o próprio Roger Machado vazar. O Rafinha, eu vou ficar quieto, tá? Vou ficar quieto porque o Rafinha entrou depois. Foi muito fácil, aparentemente, o Rui Costa conseguir manipular algumas opiniões pro Rafinha. Sem entender o contexto interno. Sem entender que o Crespo conseguiu organizar o time num caos político imenso. Sem reforços praticamente. O Crespo conseguiu. Mas mesmo assim demitido. O momento da mudança do Crespo foi pertinente na nossa avaliação, foi necessário mais que pertinente, assim como a mudança do Roger nesse momento. Muito foi questionado. Gente, o que vocês acharam desse jogo aí? Vocês acharam coerente, correto demitir o Roger Machado? Acho que atualmente não tem um São Paulino aí que eu acredito que acha... Aliás, tem sim um São Paulininho na imprensa, ou então falsos São Paulinos, né? Defensores aí do Roger Machado, que chamam a torcida do São Paulo de racista, porque não quis o Roger Machado, sendo que era tudo sobre quem é Roger Machado como técnico, né? Um cara que só fez péssimos trabalhos, quase rebaixou o Inter, ganhou acho que o quê? Estadual? De título? É isso, o cara se resume a isso. Rapaziada, é complicado. Vamos ver aqui um pedacinho do... Mano, isso aqui é um jornalista, eu nem vi o que ele vai falar, tá? Mas ele é certeza em prol do Roger Machado. Comprado, Mano, não sei nem porque eu vou dar play nisso aqui. Mas a queda do Roger era esperada, era uma questão de tempo, desde que ele chegou, né? Era quase impossível que ele durasse muito. E aí tem várias coisas que a gente tem que colocar. O Roger, o trabalho no São Paulo foi bom? Não. Eu acho que não foi bom. Também não foi tão diferente do que o São Paulo tem apresentado nos últimos anos, em média. Claro que você tem momentos bons, momentos ruins, mas o São Paulo tem sido mais ou menos isso, e já faz tempo. Campeão, Copa do Brasil com o Dorival, não jogava nem de perto o que o Roger Machado jogou. Copa do ano passado, com os outros anos com o Zubeldia, houveram bons padrões táticos aí, só que no final o trabalho do Zubeldia perdeu a tração e ele foi embora. Trabalho do Crespo, conseguiu ajudar a gente a não ser rebaixado no Brasileiro ano passado. Conseguiu, começo de ano, montar um time ideal. Conseguimos pontuar contra o Flamengo. Conseguimos jogar bem, ter um bom meio de campo. Então, acho que os últimos anos aí, a gente não via um futebol tão pífio quanto foi do Roger Machado. Então, eu tendo a discordar aí do nosso grande... Aliás, São Paulo, há 10 anos, 2016, nós estamos em 2026, ele foi eliminado pelo Juventude da Copa do Brasil. O Juventude estava na Série C, né? Agora está na Série B. Então já é uma coisa que tem muito tempo, né? E claro, eu não vou ficar voltando no tempo para explicar toda a situação do São Paulo, que não temos nem tempo e nem é muito legal ficar voltando no tempo e trazendo coisas do passado. Mas é uma coisa que vem há muito tempo. A única coisa que eu nunca disse que o trabalho do Roger é bom, por isso ele deve permanecer. A única coisa que eu achava injusto é ele não ter tido nem a chance de fazer um trabalho. E uma coisa que para mim é muito clara no São Paulo já há bastante tempo. Não é uma coisa individualizada. E quando eu digo isso, eu não estou isentando ninguém de culpa de nada. Os presidentes que passaram. São Paulo teve 3 presidentes, agora é o 4º com o Macis, desde que Juvenal Juvencio saiu, e 2 sofreram impeachment. E o time não muda. Não quer dizer que o Casares era um bom presidente, não é isso. Mas essa coisa de individualizar, ela não serve nem para o presidente do clube. E se esses caras chegaram à presidência, e acho que todos eles eram muito ruins, inclusive o atual,
É porque o clube é o que o clube hoje tem a oferecer como presidente, aí acaba afetando tudo, né? Diretoria de futebol, a parte política influencia no futebol, a parte financeira influencia no futebol, é uma coisa ligada à outra. E o São Paulo, como instituição, como estrutura, ele está com sérios problemas há muito tempo. Não é o Júlio Casares, não é o Leco, não é o Carlos Miguel Aidar, não é o Harry Macis, ou algum treinador que passou pelo clube, passaram vários nos últimos anos, alguns jogadores. Tem jogador ruim, tem técnico ruim que passou, os presidentes, eu acho que todos foram muito ruins, as últimas gestões nenhuma foi boa, diretores de futebol incompetentes, mas sempre tem um vilão e é natural, né, que as pessoas olhem para o momento. Não, no momento o técnico não é bom. Aí sai o técnico. No momento o presidente não é bom, sai o presidente. E a coisa não muda. Porque o São Paulo hoje é isso, né? O São Paulo, ele é meio sem rumo, né? Não é que o São Paulo... Não dá nem para dizer assim que o São Paulo, ele tá afundado ali, tá no fundo do poço. Não chega a isso porque o time nunca foi rebaixado. Bem ou mal tá em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas o que é mais complicado é que não sai do lugar. Às vezes quando vem uma porrada muito grande, às vezes acontece alguma coisa para mexer com estruturas, para que tenha alguma coisa mais radical. Mas quando você não sai do lugar, é a mesma coisa, todo ano. É aquela coisa medíocre, aquela coisa, assim, que não gera expectativa nenhuma. Tá bom, não tá tudo ruim, não é rebaixado, ainda compete de certa maneira por alguma coisa, mas é muito pouco, é muito pequeno para um time como o São Paulo. E eu não vejo muita saída a médio prazo. Diria até que a longo prazo, mas enfim, às vezes as coisas mudam. Mas a médio prazo eu não vejo muita saída. Não vejo gente qualificada no clube para comandar uma mudança no São Paulo. E aí eu tô falando mais na parte diretiva. Vai chegar um novo treinador que pode até melhorar um pouco o time, mas não tem como melhorar muito. Pode melhorar por algum tempo, como o Dorival, que hoje é o técnico que todo mundo pede, foi campeão da Copa do Brasil e acabou saindo rápido. Não dá para saber o que seria se ele continuasse. No brasileiro dele não foi bom. O Rogério teve bons momentos e teve momentos ruins. O Zubeldia teve momentos bons, momentos ruins. O Crespo teve momentos bons, momentos ruins. Que aí não é só por causa do trabalho deles exatamente. O clube tem o seu limite, tem o seu teto. O técnico pode fazer um bom trabalho até um ponto em que a política começa a atrapalhar, a questão financeira vira uma barreira. É o elenco que pode ter pela questão financeira, e não é um elenco horroroso, mas é um elenco mais ou menos, como tem há muito tempo. Então, acho que o que mais me incomoda, e não só como jornalista também, sou torcedor do São Paulo, não nego isso, é que me parece que é aquela coisa medíocre que não sai do lugar, que vai continuar assim por muito tempo, que eu não tenho nenhuma perspectiva de uma grande mudança. Ok, sai o Roger, a maioria da torcida não gostava dele, tudo bem, não estou nem questionando isso, mas vai vir outro. Daqui a alguns meses, provavelmente esse outro, seja quem for, vai estar desgastado também. Deve durar mais que o Roger, porque o Roger já chegou demitido. Então o próximo que chegar provavelmente vai durar mais. Só que o Crespo, quando chega, ele perde do Flamengo o primeiro jogo, depois tem uma boa sequência, depois cai. Aí quando ele sai, ele até estava bem. Zubeldia, quando chegou, ficou 13 jogos invicto. Aí teve uma queda, chegou um momento que resolveram demitir. E com todos essa história, há muito tempo, há muitos anos. Eu citei uma eliminação por Juventude há 10 anos. E se pegar um histórico, né? Eu falei que não ia voltar muito no tempo, mas isso aí é rapidinho, dá para falar. São Paulo, nos últimos 10, até mais que isso, pega quase 15 anos, ele tem eliminações em campeonatos. Para Penapolense, para Audax, para Mirassol, para Juventude, para Defensa e Justiça, para Colón, para o Tajeres, para Ponte Preta, para o Bragantino, antes de virar empresa. Tudo isso, né? E já faz tempo, né? E não sai do lugar. São Paulo é o mesmo há muito tempo. Então isso que é mais desanimador, que é uma coisa assim que não é boa, também ainda não é totalmente péssima, não está totalmente destruída, não chegou no fundo do poço como o Cruzeiro chegou em determinado momento, como o Botafogo chegou, mas também não dá nenhuma expectativa que saia do lugar. E o São Paulo ele tem que brigar por coisa grande. O São Paulo tinha que estar se estruturando para daqui a alguns anos brigar de igual para igual por um campeonato brasileiro com o Flamengo, com o Palmeiras, com quem mais. Mas não vai acontecer, né, mano? É um desabafo aí, eu não achei que o cara ia passar um pano aí pro Roger, mas nem o pior dos São Paulinos ou o melhor deles consegue ver alguma coisa no final das contas, né? Isso é louco. Família, esse é um vídeo de vela no caixão aí. Desde muito tempo já vinha falando, como foi dito também, o Roger já veio demitido e todo mundo já sabia disso. Multa de 2 milhões agora pra pagar. E é isso, né? Fazer o quê? Deixa seu like, se inscreve aí. Que lixo, mano. São Paulo tá foda, mano. Tá foda. Isso é louco. Enfim, tamo junto, família. É nóis.